Bom, minha gente, é importante fazer um registro, hein? Há 2 dias o Brasil elegeu um candidato à presidência da República e ainda não temos uma ditadura militar. Assim como não teríamos se o eleito tivesse sido Haddad, uma ditadura bolivariana. Quer dizer, eu já tenho 48 horas de vantagem em relação àqueles que apontavam para a vitória de um ou de outro como o fim do mundo, o abismo inevitável. Claro que eu estou fazendo uma caricatura e que quem apontava esse destino pavoroso para a nossa pátria maravilhosa na hipótese da vitória do PT ou de Bolsonaro, ainda tem 3 anos, 363 dias para mostrar que estava certo. Eu tenho a impressão de que o que aconteceu nas últimas 48 horas será o que vai acontecer sob este aspecto, né, do fim da democracia, né, nos próximos 3 anos, 363 dias. Nós teremos que lidar com problemas que não passam por aí e que, mesmo assim, são bastante significativos. Embora a preservação da democracia seja o problema principal de todas as sociedades que pretendem ir a algum lugar que vale a pena ir, preservar a liberdade, preservar a democracia é o essencial, é o fundamental, né? O fato é que nossa pauta de problemas tem outras questões muito relevantes que precisam ser tratadas. E não se pode pretender que com 48 horas eleito, nenhum presidente da República já tenha apontado tudo que vai fazer, como fazer, onde fazer. As entrevistas ontem de Bolsonaro a vários veículos de comunicação vão sinalizando, delineando, né, alguns caminhos aos quais ele dará prioridade, e estão aí os jornais hoje repercutindo essa pauta colocada pelo próprio presidente eleito como sendo a pauta principal. Nesta pauta aflora novamente a reforma da Previdência, assunto que pautou as discussões nacionais ao longo de um bom período do ano passado e até início deste ano, mas no ano passado, e que não chegou a lugar nenhum. O projeto apresentado pelo governo Temer ao Congresso Nacional empacou, prevendo idade mínima de aposentadoria de 65 anos e várias outras modificações, e Bolsonaro agora apresenta aí o interesse de colocar a reforma da Previdência em votação ainda este ano. Há algumas divergências internas na equipe do presidente eleito, a equipe econômica comandada por Paulo Guedes querendo uma reforma mais vigorosa, mais radical, entendendo que a reforma da Previdência é pedra central da questão do déficit público, da questão da crise fiscal, e uma parte da equipe comandada ou influenciada por Onyx Lorenzoni, que vai ser o seu chefe da Casa Civil e é o grande articulador da equipe de Bolsonaro no Congresso, ele como deputado experiente que sempre atuou na Câmara. O Onyx Lorenzoni acha que tem que moderar um pouco ali algumas coisas. O próprio Bolsonaro, em entrevistas à Band, disse em 2 ocasiões que 65 anos de idade mínima não passa, então que tal aprovar alguma coisa com 61 anos e depois ir avançando. A equipe econômica fica arrepiada quando ouve isso, mas parece que o caminho na questão da reforma da Previdência será um meio termo entre o que está no Congresso e que o Onyx Lorenzoni, com o termômetro na Câmara e no Congresso, portanto, diz que seria possível. Alguma coisa intermediária entre os 65 anos de aposentadoria, na idade mínima para aposentadoria na pauta do governo Temer, e os 61 que o próprio Bolsonaro está apontando. Eu diria que vão caminhar aí para um meio termo neste ponto da reforma, que é apenas um deles. A reforma da Previdência a idade mínima é apenas um dos pontos importantes da reforma da Previdência. Talvez o mais sensível, né, mas não é o único ponto importante. Relevante chamar a atenção para o fato de que nós temos uma previdência que precisa ser encarada como um monstro de 2 cabeças. Uma cabeça gigantesca, cheia de dentes e que devora avidamente os recursos do país, que é a cabeça correspondente à previdência do setor público. E uma cabeça menor, que também precisa ser ajustada ou decapitada por algum herói medieval aí, mas que é a cabeça da previdência na área
privada, no setor privado. Esta é muito menos problemática para as contas públicas. Se o governo Bolsonaro, a equipe de Bolsonaro, vai ter força política para fazer avançar uma reforma da Previdência, especialmente em cima do setor público, é algo que só os dias nos vão mostrar, talvez meses, talvez anos. Vamos ver se a força política de Bolsonaro será suficiente para mexer nesse vespeiro, coisa que outros governantes não quiseram ou não conseguiram enfrentar. Também nas declarações de Bolsonaro ontem, vários assuntos afloraram, foram muitas entrevistas para todos os veículos, para todas as emissoras de TV. Recebeu telefonema de Donald Trump e achei curioso que Donald Trump colocasse a questão militar, né, na pauta imediata de colaborações possíveis com o Brasil. Me pergunto em que terreno. Definitivamente, os milhões de brasileiros precisando de emprego, os milhões de brasileiros precisando de escola, de saúde, de saneamento, de habitação, os nossos milhares de problemas na área ambiental, na área da segurança pública, segurança interna. Não consigo entender em que terreno Sua Excelência, o presidente Laranja, pretende avançar em colaborações militares, e torço para que a forte presença de militares no governo Bolsonaro, na sua equipe de transição e também dentro do próprio governo, é muito provável que muitos militares ocupem postos chaves da próxima administração, que isso não corresponda a essa prioridade ou algum nível de prioridade para questões na área militar, no sentido de que precisamos fazer alguma coisa semelhante ao que o Trump consegue fazer em países aliados, por exemplo, vendendo armas e tal, fazendo aí aquilo que interessa a ele, que é o papel de caixeiro viajante da economia americana, coisa que ele tem feito até com razoável sucesso. Gostaria que Trump dissesse coisas como, por exemplo, vamos fazer grandes parcerias na área econômica, né, nas trocas comerciais, vamos ampliar nossos negócios, vamos discutir questões do meio ambiente. O Bolsonaro andou ensaiando sair do Acordo de Paris, coisa que o Trump já fez, ou enfim, tem atacado sistematicamente. Portanto, esse seria um assunto importante para ser discutido, para ser colocado num primeiro contato. Veio com essa conversa de colaboração militar, não sei para que precisaríamos de colaboração militar com os americanos agora, e acho que quando o americano fala em colaboração militar, ele diz o seguinte, né? Você entra com o discurso e eu entro com a venda de armas. Então, baixar essa bola aí, ver como é que isso vai caminhar. Também o presidente eleito, na verdade, membros de sua equipe, o próprio Paulo Guedes, colocaram ali algumas críticas à questão do Mercosul, né, e focaram um pouco na Argentina, né? Houve uma declaração hoje que está destacada nos jornais, dizendo que a Argentina não é prioridade, tal. É coisa que não se devia dizer, no meu entendimento. É um país vizinho, um país parceiro, uma economia muito relacionada à economia brasileira. Essa declaração de ontem do Paulo Guedes não repercutiu bem, como não podia deixar de ser, junto à Casa Rosada em Buenos Aires. Dizem hoje os jornais que há preocupação na equipe de Macri, o presidente Macri, em relação a esses primeiros sinais. Não vejo sentido em ficar fazendo declarações desse tipo em relação a um parceiro compulsório da economia brasileira, que é a Argentina. Os interesses são muitos, há muitos empresários brasileiros que transacionam com a Argentina historicamente. Nosso comércio bilateral é muito significativo, e se há desequilíbrio nessas relações, é preciso cuidar do desequilíbrio para que ele se torne equilibrado, para que ele desapareça. Mas avisos como esse, Mercosul é prioridade, Argentina não sei o quê, você começa uma retórica de brigar com o vizinho de muro, né, no campo econômico, e não vejo ganho nenhum nesse sentido. A hora seria de falar de coisas em comum, de objetivos. Depois vai ajustando. A retórica, repito, é um risco desnecessário quando aplicada sem muita reflexão. Outra notícia que está nos jornais hoje é a intenção ou a decisão de Bolsonaro de convidar Sérgio
Sérgio Moro para o Ministério da Justiça. Vou meter o bedelho aqui dizendo o seguinte: Sérgio Moro, não aceite. Aí, como? Você? Eu diria que duas razões, assim, muito, talvez até superficiais, né, emocionais, para sugerir que ele não aceite. A primeira delas é que acho importante que o Sérgio Moro permaneça até quando possível à frente da Lava Jato. Ele é uma referência da operação, a sua permanência ali é uma permanência, para mim, que tem um caráter emblemático, simbólico, e eu acho que Sérgio Moro sair da Lava Jato, não acho que comprometa. Claro que outros magistrados poderão conduzir esse trabalho tão bem, ou eventualmente até melhor, mas eu não vejo sentido, no meu entendimento como cidadão, em tirar dali alguém que está desempenhando um trabalho dessa relevância, desse centralismo, desse protagonismo com eficiência, segundo a avaliação da sociedade, e acho que até, independentemente de uma avaliação conjunta da sociedade, do ponto de vista jurídico mesmo. Quer dizer, acho que o Sérgio Moro é importante como figura na Lava Jato e removê-lo dali, repito, ainda que para substituí-lo por alguém melhor ou igual, é um movimento no tabuleiro de xadrez que não acho, enfim, produtivo. E o segundo aspecto é que será inevitável que a cooptação administrativa de Sérgio Moro por Bolsonaro, colocando-o como ministro, reforça inevitavelmente o discurso de que Moro atuou como agente político à frente da Operação Lava Jato, né? Então, os inimigos, os adversários de Bolsonaro, derrotados inclusive na eleição, né, que foram atingidos duramente pelas investigações conduzidas pela Lava Jato, dirão, tá vendo e tal. Eu sei que isso aí também é oba-oba. Isso não descaracteriza a qualidade do trabalho feito por Sérgio Moro, nem mesmo que ele aceite o cargo de ministro da Justiça, mas que vai dar combustível para esse discurso, sem sombra de dúvida, sim. E mais, Moro terá que abandonar, pelo que eu entendo, a carreira jurídica. É uma escolha para um cargo que pode ser, a ocupação pode ser revogada por ato discricionário do mesmo presidente que o está convidando. Então, se eu estivesse no paletó do Sérgio Moro, eu ficaria onde estou, construindo aí uma trajetória no judiciário que vem muito bem, com um grande reconhecimento da opinião pública. Não vejo sentido em Sérgio Moro aceitar um convite como esse, mas enfim, isso é uma questão pessoal, ele vai decidir, embora tenha dito a Mônica Bergamo, colocado diante dessa questão, o seguinte: não tem comentário. Não é o primeiro político que, na questão presidencial, coloca a figura de Sérgio Moro como membro de seu ministério. Lembrem-se que Álvaro Dias bateu nessa tecla o tempo todo durante a campanha, dizendo que Moro seria uma figura de seu governo, e o juiz reagiu do mesmo jeito que está reagindo agora: não tem comentário. Podia dizer não, mas não tem comentário, é meio caminho para dizer não. De qualquer maneira, só para finalizar, ainda nas entrevistas de ontem, o Bolsonaro, especialmente na TV Globo, no Jornal Nacional, atacou a Folha de São Paulo. Diz que esse jornal acabou, anunciou aí questões relacionadas à distribuição de verbas publicitárias do governo para a imprensa, dando uma espécie de uma graduação na distribuição desses recursos, sugerindo que jornais que sejam percebidos pelo presidente da República e sua equipe como hostis ou adversários, o que seja, não serão contemplados por verbas federais na publicidade. O governo federal e suas instituições, suas entidades e tal, suas estatais, são anunciantes permanentes, sempre foram. Em alguns governos, como Dilma, Temer também, e Lula, foram verbas bastante significativas distribuídas de uma maneira geral para a imprensa, né, para os veículos de imprensa, e é assim, porque tem que se comunicar, etc. e tal. Eu, pessoalmente, como contribuinte, quero deixar isso claro, gostaria que o governo não gastasse verba com isso. O patrão aqui vai me matar com esse discurso que eu acabei de fazer, mas é uma visão que eu tenho há décadas, né? Acho que dinheiro de contribuinte devia ir para outras coisas, mas ok, uma vez havendo esta prática,
que presente em vários governos, né? Não é uma coisa de agora, do Bolsonaro, do Temer, do Lula, sempre foi assim. Uma vez havendo essa prática, esse dinheiro é preciso ser percebido pelo presidente da República e por sua equipe não como um dinheiro do governo, né? É um governo do Estado, é um dinheiro dos brasileiros, é um dinheiro do contribuinte. Não cabe ao presidente da República, a nenhuma equipe, carimbar essas cédulas dizendo que elas têm que ir para aqui e não ir para ali. A distribuição tem que se dar por critérios técnicos, em função do alcance que cada veículo tem junto a um determinado público. A ideia de subordinar a distribuição de verbas de publicidade a uma pauta de cobertura de veículos que sejam simpáticos ao governo estabelece um vínculo entre a distribuição de verbas e censura e, o que é pior, macula a cobertura jornalística daqueles que continuarão recebendo verba. Porque se eu não estou dando verba para o jornal A, porque ele não fala o que eu quero, não diz que eu sou bonito como eu acho que sou, significa que aquele que está recebendo verba está fazendo esse tipo de papel, e esse não é o papel da imprensa. O papel da imprensa é atuar criticamente. Ele chega a dizer que o jornal Folha de São Paulo se acabou, né? É um exagero, evidentemente. O jornal Folha de São Paulo é um jornal importante. Eu sou leitor da Folha de São Paulo, inclusive para esculhambar a Folha de São Paulo, como hoje, por exemplo. A Folha de São Paulo dá 3 fotos de entrevistas do Bolsonaro ontem para emissoras de TV e não dá a foto da entrevista dele para o jornal da Band. Numa atitude jornalística que eu prefiro imaginar que foi determinada por questões gráficas, né? Então, ler a Folha de São Paulo, como ler o Globo, o Estadão e outros grandes jornais brasileiros, é uma escolha soberana dos seus leitores, e eu, que sou leitor de vários deles, posso afirmar a vocês que a Folha tem todas as razões do mundo e conteúdo suficiente para continuar cumprindo um papel muito importante. Se Bolsonaro discorda de algum momento da cobertura da Folha durante a campanha, e pelo menos em um deles a cobertura foi perfeita, no que apontou a existência de uma funcionária fantasma no gabinete do hoje presidente eleito, se ele encontra ali razões de discordância, que ele conteste o que está naquele conteúdo, que ele até recorra à justiça se entender que deve recorrer. Eu não acho adequado, mas enfim, se ele achar que deve ser, para exigir os desmentidos, etc. e tal. Agora, repito, pegar dinheiro público, que não pode ter carimbo, e que tem que ser distribuído por critérios técnicos, e dizer que não vai fornecer para este ou para aquele, hoje é a Folha, amanhã será quem? Repito, como pressuposto, acho que não devia ter dinheiro público em publicidade na imprensa, mas já que tem, não vem com esse tipo de discriminação ou subordinação à linha de cobertura do jornal ao que convém ao governante, seja qual for o governante. Seja qual for o governante. Se isso tivesse na boca do Lula, do Temer, do Collor, do Fernando Henrique, seria igualmente deplorável. Tomara que ele não leve isso adiante. Vamos esperar para ver, minha gente. Toca o barco.